Os acontecimentos de Gênesis 4 assumem a aparência de um rio de contrastes. De um lado, nós temos o sangue de Abel clamando da terra. De outro lado, nós temos a descendência de Caim, erguendo cidades e entoando canções de violência. É neste contexto que nos deparamos com a humanidade, que recentemente fora expulsa do Jardim do Éden. Agora, escrevendo sua jornada com tinta de ferro e espada. Mas, quando tudo parece mergulhado em sombras, a Escritura deixa escapar um fio de esperança quando registra a chegada de um novo filho, de uma nova semente e de um recomeço. Nasce Sete. O seu nascimento não é registrado apenas como uma nota genealógica, mas sim como o sinal de que Deus nunca abandona seu plano. O próprio nome Sete, que deriva do verbo sut, com significado de pôr, estabelecer, já traz consigo uma promessa quando Eva declara: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aqui nesta escritura, onde no texto original o verbo sat, que equivale ao nosso verbo dar, não está expressando apenas o ato de doar, de entregar, de dar algo a alguém. Agora ele se refere a estabelecer, fazendo referência a assentar um fundamento. Sete, portanto, é a prova de que o Senhor intervém na história para reerguer aquilo que o pecado tentou demolir. Esse novo começo que a humanidade passa a usufruir ganha destaque quando nos lembramos do contexto imediato, que é a linhagem de Caim avança em invenções e culturas enquanto se aprofunda na rebelião. Lameque, o seu descendente, se vangloria de uma vingança 70 vezes mais cruel. Talvez por isso, quando o clamor da violência atinge o auge, é que o narrador do livro de Gênesis muda o tom de sua fala para declarar: E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Neste ponto, a história da humanidade se divide em dois caminhos, duas escolhas. A primeira foi quando a descendência de Caim escolheu o orgulho. A segunda foi quando a descendência de Sete ergueu altares e buscou o Senhor. A semente que Adão disse ter sido dada em lugar de Abel aponta para a promessa feita lá no Éden, quando o Senhor disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Os nossos líderes têm nos ensinado que essa promessa, ela floresce no convênio abraâmico. Em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação. Sim, de vida eterna. Sete é o elo visível dessa cadeia de alianças que se completa em Jesus Cristo, que é a semente escolhida. Meu querido irmão, apesar de nossas falhas, Deus nunca desistiu de seu plano para nos salvar.
mais do que apenas registrar um elo na linhagem familiar, essa passagem do livro de Gênesis destaca um momento crucial: o início da adoração pública a Deus. Quando o narrador do livro de Gênesis diz: então se começou a invocar o nome do Senhor, ele está nos convidando a proclamar e invocar publicamente o Senhor em um ato de adoração coletiva e de compromisso de convênio. O livro de Moisés, para nossa compreensão, ele amplia esse quadro. E então começaram esses homens a invocar o nome do Senhor. E o Senhor abençoou-os. E escrevia-se um livro de recordações. E era escrito no idioma de Adão, pois a todos que invocavam a Deus era concedido escrever pelo Espírito de inspiração. E por ele seus filhos foram ensinados a ler e a escrever, tendo uma linguagem que era pura e impoluta. Ora, esse mesmo sacerdócio que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Agora está claro, tá? Invocar o nome do Senhor é muito mais do que fazer uma oração. É entrar numa aliança coletiva com ordenanças e sacrifícios. Moisés ainda revela que Adão foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e foi levado para a água, e foi mergulhado na água, e foi tirado da água. E assim ele foi batizado, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E já próximo de sua morte, Adão reuniu seus descendentes fiéis no vale de Adão, onde Amã, para abençoá-los. Uma bênção. Este, meus irmãos, é o padrão divino que atravessa as eras. Quando a humanidade se afasta, o Senhor levanta profetas, restaura ordenanças e reabre os céus. A família de Sete é o primeiro grande modelo de restauração depois da queda e da rebelião de Caim. Por isso, o capítulo que começou com fratricídio termina com esperança. Do lugar onde o sangue clamava da terra, agora se erguem vozes de convênio ao céu. E a história da salvação prossegue, porque Deus sempre estabelece um caminho de volta para seus filhos. Chegamos ao final de mais um episódio. E você já sabe, se ainda não é inscrito, te inscreve no canal. Não esquece de marcar o sininho lá, porque se você se inscrever e não marcar o sininho, não vai fazer muita diferença, porque você não vai ser avisado quando a gente publicar um vídeo novo, tá? Faz um comentário, isso também é muito importante, tá? Se não tiver nada para dizer, diz que está orando por mim. Eu acredito que isso seja verdade. Compartilha o link deste vídeo nos teus grupos do WhatsApp, com os teus contatos. Permita que as pessoas escolham se elas querem ou não assistir aos nossos vídeos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.